Eu quero ler com você uma palavra. Você está preparado para receber a palavra nessa manhã? Amém? Seu coração está sedento? Espero que sim. Eu tenho uma palavra aqui de Deus para você nessa manhã. Salmo 73, versículo 25. Versículo de número 25 do Salmo 73. Diz assim... Está na NVI? Está, né? A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Eu vou repetir. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Queridos, esse versículo está dentro de um contexto de um salmo escrito por um homem chamado Asaf. Eu gostaria de ministrar sobre Asaf quase todas as semanas, porque é alguém que ministra o meu coração quase que diariamente. Mas a gente não pode ficar aqui só falando do mesmo personagem bíblico, do mesmo homem, né? Mas, de vez em quando, a gente precisa voltar a esse texto para colocar o nosso coração na balança, realinhar a nossa vida, o nosso coração, com aquilo que é a palavra de Deus. Eu costumo dizer, esses dias atrás aqui eu preguei sobre Pedro, e falei o quão parecido Pedro é conosco. Eu diria que, para vocês nessa manhã, que Pedro está no Novo Testamento, eu diria que o Pedro do Velho Testamento seria representado pela pessoa do Asaf aqui. Asaf é um homem que se parece conosco. E eu espero sinceramente que você abra o seu coração para entender isso nessa manhã. Esse homem, ele não é qualquer homem, ele escreveu vários salmos da Bíblia Sagrada. Ele era um líder de louvor em Jerusalém, maestro dos cultos nos tempos de Davi e também uma boa parte da vida de Salomão. Vem de Asaf, essa liturgia dinâmica e alegre do culto. Se hoje a gente levantou aqui e a gente teve liberdade de levantar as mãos, de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, essa alegria, essa expressão vem dele. Ele que traz isso para dentro da liturgia do culto. Antes de Asaf, na Bíblia Sagrada, a gente vê uma Miriam, uma irmã de Moisés, que ao atravessar o mar Vermelho, ela ficou tão agradecida a Deus que ela começou a cantar e ela pegou um tamborim e ela começou a bater aquele tamborim e ela compôs uma canção e ela começou a cantar e ela começou a dançar e ela começou a pular na presença de Deus, cheio da graça de Deus. Antes de Asaf, a gente vê um Davi tocando harpa, né, para atrair essa presença de Deus. Mas isso eram expressões individuais lá de um cidadão que na hora do louvor, do seu momento individual, ele se expressava dessa forma. Então Asaf ele traz para dentro dos cultos esse coração que se expressa, que ama a Deus e que louva ao Senhor de toda a sua alma. E ele não traz só um coração, um sentimento, uma canção, mas ele traz os instrumentos. E a gente, ao ler a Bíblia, a gente vê os instrumentos que eram usados, mas eu preciso dizer que quem começou com isso foi Asaf. Mas nós tínhamos dentro do culto os alaúdes, né? Eu não sei se você sabe o que é um alaúde, é uma espécie de pandeiro tocado com baqueta. Você vê, eu preciso posicionar vocês há 3.000 anos atrás, nisso aqui, tá? Não foi ontem. Ele traz para o culto símbolos, que eram aqueles pratos pequenos e menores. Hoje nós temos pratos ali na bateria, mas na época eram pratos pequenos, menores, que faziam som ao toque dos dedos. Ele traz para dentro dos cultos as harpas, e ele tem a coragem até de trazer as trombetas. Imagina quem sentava na frente do cara que tocava trombeta. Saía sem ouvir nada de dentro do culto. Mas ele quebra a formalidade do culto. Agora eu preciso dizer para vocês, hoje, gente, se domingo que vem a gente chegar aqui e mudar algumas coisas no culto, tem gente que vai para casa brabo. Vai para casa brabo. Não gostei. Não, porque o meu pai, há 30 anos atrás, fazia desse jeito.
Eu estou falando que há 3.000 anos, esse homem aqui mudou a liturgia do culto. Imagina o que foi isso há 3.000 anos. Se hoje a gente às vezes tem uma dificuldade ou outra de mudar alguma coisa, porque tem gente que já não gosta. Ele vive dentro de um grande avivamento da nação. Davi, ao assumir o trono, decide trazer a Arca da Aliança de Kiriat Jearim, que estava lá já há 40 anos, e ele decide trazer para Jerusalém, e aquilo inunda aqueles corações, aquelas pessoas da presença de Deus. O culto da chegada da arca foi um negócio de doido, né? Foi uma explosão de alegria, de presença de Deus. Pra vocês terem uma ideia, Davi tira a roupa real, os mantos reais, coroa, tudo, ele arranca tudo. E ele fica somente com o manto de baixo, que era o comum, usado pelas pessoas comuns. E além disso, Davi ainda desce da sua posição e vai para o meio do povo e começa a dançar e a pular na presença de Deus. E aí a esposa dele olha, né, para ele, a Mical, né, olha para ele e rejeita ele, porque diz, pô, isso aí está demais. Eu pergunto para vocês, será que o nosso coração é o coração de Davi ou o coração de Mical? Será que se alguém aqui levantar a mão, se expressar um pouco mais, a gente também não vai ficar, tá demais, tá meio exagerado, tá meio, né? Queridos, há uns anos atrás, um cidadão disse para mim, pastor, eu não gosto desse negócio de levantar muito a mão no louvor, de não sei o quê, eu gosto de ser um negócio mais parado, sabe? Eu acho que, mas isso vai muito da personalidade da pessoa. Eu falei, da personalidade, expliquei algumas coisas para ele, mas interessante foi que uns 2 meses depois, ele postou um vídeo dele, aqui no Estádio do Café, quando o Leque fez um gol. Já dá para glorificar só de saber que o Leque fez um gol naquele jogo. E ele pulava com aquele celular, a gente quase não via ele. Eu disse, mas espera aí, e a personalidade? Que você não gosta de se alegrar muito, que você é um cara mais introspectivo. É interessante como a gente pula por coisas, como a gente se alegra por coisas, mas dentro da igreja parece que a gente tem uma dificuldade de erguer a voz, de realmente ter uma atitude de adoração. Davi quebra a formalidade e aquilo inspira Asaf. E Asaf é chamado, né? Eu digo que Davi foi um avivalista. E alguém pode me perguntar, pastor, o que é ser um avivalista? O avivalista é aquele que coloca na sua vida, é aquele que coloca Deus no lugar de Deus. Isso é um avivalista. Avivamento é você colocar Deus no lugar de Deus na sua vida. Porque a gente tira Deus e coloca a gente mesmo. Avivamento é isso, é colocar Deus no lugar de Deus. Davi jamais teria sido um Davi se não tivesse o Asaf no aspecto da restauração do culto. Asaf, que tem esse nome tão bonito, era filho de um cidadão chamado Baraquias. Né? O nome do pai nem tão bonito como o dele. Mas ele vinha da geração ou da tribo de Levi, ele era um descendente de Gerson, ele era um gersonita, um levita da tribo da linhagem de Gerson. E a Bíblia vai nos dizer em Números 3:21 que os gersonitas eram os responsáveis para cuidar do adorno, dos véus, das cortinas, daquilo que adornava a cerimônia. Era uma família responsável pela liturgia do culto. Mas Asaf, na sua geração, ele quis ir além disso. Ele quis entregar algo para Deus que não fosse apenas uma liturgia, não fosse apenas um culto de domingo na agenda, mas que fosse um estilo de vida, um estilo de adoração. E Asaf foi nomeado pelos levitas como um líder de adoração. E na volta da arca, na reinauguração desse culto poderoso, ele assume essa posição e ele começa a louvar ao Senhor. Asaf, ele define a adoração na música através de 3 etapas: passado, presente e futuro. Escute o que diz o texto de 1 Crônicas 16, 4 e 5. E quem pôs? Asaf. Asaf pôs alguns levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isso para 3 coisas: recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Recordarem, passado, louvarem, presente
celebrarem futuro. Por aquilo que ainda não recebi, mas sei que já é meu. Todas as promessas que o Senhor nos deu estão guardadas nele, nós vamos receber. Quem acredita nisso, diga amém. E a Bíblia vai dizer que eles não apenas recordavam, louvavam e celebravam. A Bíblia diz, e era Asaf, o líder deles. Asaf assume essa liderança. Ele coloca os levitas, mas ele está ali não como um líder que manda, mas como um líder que é o exemplo para os outros do que deve ser. Um culto cheio de vida. Mais tarde, Davi morre e Asaf continua atuando na vida e no reinado do filho de Davi, o sábio Salomão. Mas é interessante que mesmo anos mais tarde, já com Ezequias reinando, há um versículo que me chama a atenção, porque até aqui eu já falei que Asaf era um ministro, que Asaf era um compositor, que Asaf era um músico, mas há uma informação a mais. Segundo a Crônicas 29:30 diz, então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, está falando das composições. Com as palavras de Davi e de Asaf, o profeta. E louvaram com alegria. Escute, nós temos uma outra informação. Ele não era só um músico. Ele não era só um cantor. Ele não era só um compositor. Asaf também era um profeta. Enquanto ele cantava, ele profetizava sobre o povo. Israel era tocado pelas músicas, pelas canções que Asaf havia composto. E o alcance de Asaf foi tão grande, gente, que se eu der um pulo na história, 500 anos para frente, nós vamos descobrir ao longo desses 500 anos que aquele primeiro templo de Salomão foi destruído, o povo foi levado, vários reis passaram, o povo foi levado cativo, e agora eles voltam do cativeiro e eles reconstroem um novo templo. E eu vou descobrir que na reconstrução desse novo templo, Ageu e Esdras, Neemias, que estavam envolvidos na reconstrução do muro e também do templo, em especial Esdras, chama os filhos de Asaf, os descendentes de Asaf, para que eles louvassem ao Senhor. Asaf impregnou a sua descendência, e a sua descendência louvou o Senhor ao longo das gerações. Quem está entendendo isso? Amém? Uma família de adoradores. E o desejo do meu coração é que a sua casa seja uma casa cheia de adoração e que os seus filhos sejam cheios de adoração e que aquilo que um dia alcançou a sua vida alcance todas as gerações. Amém? Salmo 100, versículo 4 diz assim, entrem por suas portas com ação de graça, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor é leal e a sua fidelidade permanece de geração em geração. Receba essa palavra, que as próximas gerações sejam alcançadas pela sua vida. Quem concorda aqui comigo nessa manhã que Asaf era um... Uau, esse cara era um homem de Deus. Quem concorda, diga amém. Caramba, que currículo desse homem. Olha o que esse homem fez. Mas aqui entra uma resposta para o coração de muita gente. Mesmo sendo um grande homem de Deus, Asaf entrou numa crise. E foi uma crise das brabas, né? Eu preciso que você entenda uma coisa, crise espiritual, crise de fé, não é uma exclusividade de gente fraca, não. As crises alcançam o coração de qualquer pessoa. E louvado seja Deus, que se a gente olhasse para Asaf somente pelo que eu disse aqui, a gente diria, esse cara foi um super-homem, um super, hiper-homem de Deus. Mas não, gente, não existe esse super-homem. Existem aqueles que realmente se sujeitam o seu coração a Deus. E Asaf vai compartilhar uma crise. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós aqui já passamos por essa crise. E tem muitos aqui hoje que estão vivendo essa crise. E eu começo então o Salmo 73 junto com você. Eu quero caminhar, não vou me alongar muito, mas eu quero caminhar a partir do versículo 1. Eu vou ler o 1 e o 2 só para você entender. Verdadeiramente, ou certamente, bom é Deus para Israel,
para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Há uma versão que diz, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Observe, o versículo 1, ele começa dizendo, verdadeiramente Deus é bom, porque ele já havia vencido a crise. Mas ele vai relatar a crise dele. Observe que existe a palavra ali, os meus pés quase. Observe as palavras, por pouco. E eu pergunto para você, qual foi a crise de Asaf? Eu posso dizer uma coisa para você? Para Asaf, a crise dele foi a injustiça de Deus. Asaf entrou numa crise que ele teve a plena certeza. Deus é injusto. E antes que você se coloque numa posição de julgar Asaf, você vai perceber que talvez você já tenha andado por esse caminho. Ele decide criar uma tese, levantar uma tese. A tese dele é provar para Deus que Deus é injusto. Ele não queria provar para você. Ele não está nem aí. Eu vou dizer uma coisa, a tese dele é tão boa que é capaz que alguns aqui, antes de eu terminar de pregar, concorde com a tese de Asaf. Ele vai levantar e escrever uma tese para apresentar para Deus. E a tese dele, ele vai começar a montar essa tese de injustiça, olhando primeiro para a vida do ímpio, para aquele que não ama a Deus, para aquele que não segue a Deus, para aquele que não está nem aí para Deus, que vive uma vida como se Deus não existisse. E ele vai fundo na tese dele. Quando ele olha para a vida do ímpio, ele olha para o externo, para aquilo que rodeia o ímpio. Depois ele olha para o interno, para o coração do ímpio. Depois ele faz um contraponto com ele, que é esse ministro de louvor, esse homem da adoração, para criar uma tese, para apresentar para Deus e dizer, tu é injusto. E quando ele vai começar a tese dele, ele vai olhar para o ímpio, e ele vai ver que os ímpios estão prosperando, e os justos estão sofrendo. Você concorda com isso? Pastor, tem um monte de gente aí que não dá a mínima, e está prosperando, e eu que estou aqui servindo a Deus, estou lá mais lascado que sei lá o quê. Você concorda com isso? Pois é. Ele começa a tese dele a partir disso. Um dia, não sei se fosse hoje, ele estava lá rodando o Instagram. Ele diz, não é possível. Essa pessoa dá mau testemunho, essa pessoa não ama a Deus. Essa pessoa vive uma vida de impiedade. Mas olha aqui, o tufo de dinheiro que ele está mostrando, sentado no carro importado. Tem alguma coisa errada. Deus é injusto. O que esse cara alcança e eu não alcanço? Por que essa mulher tem e eu não tenho? Ele estava lá no Instagram dele. @Asaf. Ele estava lá, rodando. Asaf_baixo ministro. Era o Asaf ministro. Era fácil de achar ele no Instagram. Ele estava lá rodando. Ele falou, isso está errado. Deus é injusto. Você começa a perceber como você é parecido com ele? Está percebendo já assim, só de entrada, assim? Você já começou a se ver? Ele começa a olhar para aquilo e começa a entrar em parafuso. Você está percebendo como você é parecido? Diz para quem está perto aí. Você é Asaf? Se for mulher, você fala, é Asafa, você é Asafa. Asaf ou Asafa? Ai, meu Deus. Bom, será que em algum momento você pareceu com ele? Deixa ele detalhar para você. Versículos 3 e 4. Jean está comigo aqui. Versículos 3 e 4. Pois eu tive inveja dos arrogantes. Quando? Quando vi a prosperidade desses ímpios. Mais um. Eles não passam por sofrimento. Olha onde ele vai agora. E tem o corpo saradão. O corpo saudável e forte, não tem doença.
E eu estou aqui só à base de Neusaldina, servindo ao Senhor. É Asaf. É Asafa. É. Deus é injusto. Não é possível. Ele segue, versículo 5. Estão, eles, os ímpios, estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por como os outros homens. Básico. Asaf conclui que os ímpios não passam por aperto. Que os ímpios não precisam trabalhar muito para ganhar dinheiro. Asaf vai concluindo que quanto mais eles têm, mais eles têm. É isso. Asaf vai concluindo que eles não ficam nem doentes. Não existe diagnóstico ruim para eles. E nós estamos para o lado de cá. Essa é a visão exterior, aqui no WhatsApp. Desculpa, no Instagram, no Facebook. Mas ele também conheceu alguns ímpios, e aí ele descobriu o coração dos ímpios, que é a visão interna. O que esses caras pensam? Porque olhando de fora é isso, mas dentro. E aí ele vai continuar, versículo 6. Por isso, o orgulho, agora está falando do coração, da personalidade, do caráter. Por isso o orgulho lhes serve de colar. São orgulhosos. E eles se vestem de violência. Ele está dizendo, eles são tão soberbos e orgulhosos, que são violentos, até na forma de se expressar, na forma de falar. Olha o versículo 7. Olha as duas palavras aí. Do seu íntimo, o que está escrito? Brota a maldade. E da sua mente, o que está escrito? Transborda maquinações. Ele está dizendo, o coração deles brota a maldade. E essa maldade cresce que transborda em maquinações. Isso é o ímpio. Ele está diante de Deus. Asaf está ali preparando a sua tese. Enquanto Asaf estava lá no louvor, conduzindo os levitas, né? Quão grande é o meu Deus. Ele está lá cantando na igreja. Cantarei quão grande é o meu Deus. Aí ele está cantando, ele lembra desse cara arrogante, desse cara violento, dessa mulher maldosa, dessa mulher orgulhosa, que não fica doente, que só prospera, que cada vez está comprando mais coisa, trocou de carro, e você, né, está aí pagando a parcela da sua bicicleta e ainda roubaram. Você está, olha, pastor, se no fundo do poço tem um alçapão, eu achei e entrei nele. Mas olha aqui, pastor, os influencers. Os caras estão nadando de braçada. Os caras são top. O versículo 8 diz, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. O que ele está dizendo aqui? Eles abrem a boca e humilham. Eles fazem churrasco falando dos outros enquanto bebem, enchem a cara. E está tudo certo, olha isso, Deus. Asaf está revoltado com Deus, e se você for bem sincero, é capaz que até você já começou a se revoltar mesmo com Deus. Eu acho que Asaf é isso aí mesmo. É desse jeito mesmo. Observe o versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Observe o que esse versículo está falando. Esse versículo está falando que eles dizem, o céu é nosso. E eles dizem, na terra não há nada que eu não possa comprar. Esse é o orgulho dos ímpios. Eles compram o que querem. Versículo 11 e 12, olha o que os ímpios falam de Deus. Eles dizem, como saberá Deus? Os ímpios falando. Terá conhecimento o Altíssimo? Ele conclui a tese no 12. Assim são os ímpios. Sempre Deus preocupados. E você, o cabelo está caindo de tanta preocupação. Ok? Eu não posso falar muito disso, que o meu também já foi. Aumentam e ainda aumentam as suas riquezas. Você aí
querendo que... Parece que nós já estamos no dia 79 de janeiro. Janeiro não acaba, pastor, tem que pagar meu cartão. Me ajuda! E os caras estão despreocupados. E só estão aumentando as suas riquezas. E tu, Deus, tu não faz nada. Eu pergunto para você, será que o Asaf é tão distante de nós? Será que nada disso aqui um dia passou pela nossa cabeça? Aí ele vai fazer o contraponto. Ele arrebentou os ímpios, agora ele vai falar dele. Ok? Ele vai falar dele. Né? Ele vai dizer que ele é aquele cara trabalhador, uma boa pessoa, um humilde. E ele conclui quase que dizendo, se fosse hoje, eu sou um adorador por excelência. Ele chega nesse lugar. E aí ele diz assim, aí não vai rolar. Eu tô sendo bobo. Eu tô sendo trouxa. Isso que para quê tudo isso? E aí ele vai dizer no versículo 13 e 14. Certamente, com certeza, me foi, o que está escrito? Inútil manter puro o coração, lavar as mãos na inocência, para que isso? O próximo, pois o dia inteiro eu sou afligido. Se fosse hoje, o dia inteiro lá, assim, ele fala, meu Deus, mas esse cara tá, olha, e eu tô aqui lascado. Olha essa outra pessoa que estudou comigo, olha, tá viajando para o México. Ó. Como se o México fosse tudo isso, né, gente? Ok. Mas vamos botar Cancún, né, no México, então, para melhorar o negócio. Mas, gente, Asaf se parece com a gente. E ele diz que a cada manhã, todas as manhãs, ele é castigado. Qual de vocês aqui não dormiram preocupados, desesperados, e de manhã, quando você abre o olho, parece que aquilo tudo está te esperando no pé da cama para arrebentar você e continuar te arrebentando? Qual de vocês aqui não passou por problemas, lutas, desafios que você... Quantos aqui não usam até a expressão, seria bom eu dormir e não acordar mais? Por quê? Porque quando eu acordo, está ali, ó, todas as manhãs eu sou castigado com uma verdade. Deus é injusto. Eu merecia mais. Eu não podia viver só isso. Ele entrou nessa crise existencial. E eu pergunto, ele não consegue entender? Não consegue. E ele fala isso. No versículo de número 16, ele vai dizer, quando tentei entender tudo isso, achei muito, mas muito difícil. E alguém aqui nessa manhã pode dizer, poxa, pastor, você podia pregar aí uma palavra de prosperidade. Mas pasmem, esta palavra é sobre prosperidade em todas as áreas. Mas o que eu estou pregando é que ninguém prospera sem antes olhar a vida pelos olhos de Deus. Ninguém prospera. Falando da verdadeira prosperidade. Ah, pastor, mas você acabou de falar que os ímpios aí prosperam e tal. Você vai entender pelos olhos de Deus o que é a prosperidade do ímpio. Calma, eu nem terminei. Ele monta a tese. A tese está pronta. Se ele fosse apresentar para mim, olha, eu acho que ele me convenceria. Eu quase convenci você. É que você está esperto comigo. Ok? É que você está ligadão. Você está falando, é uma pegadinha, eu não vou cair. Mas a grande verdade, queridos, é que ele monta essa tese irretocável. Está pronta. Ele só precisa entregar para Deus. Mas para ele entregar para Deus, ele precisa ir até onde Deus está. Então ele está aqui com a tesezinha dele, está pronta, irretocável. Ele provou, tu está sendo injusto, Deus. Tu é injusto. O que ele precisa fazer? Entregar para Deus. Então ele vai lá entregar para Deus. Mas para entregar para Deus, ele precisa entrar onde Deus está. E aí, queridos, entra o versículo de número 17. Vamos ver ele entrando para entregar para Deus. Até que entrei no santuário.
E de cara, eu entendi o destino dos ímpios. Isso aqui fala muito, porque ele entra nesse lugar e a tesezinha dele ele esconde, porque ele diz, Jesus. Quando ele se aproxima de Deus, a luz de Deus ilumina o conhecimento dele. E ele descobre que essa tese criada na cabeça dele é de um coração humano que pode estar dentro de um culto, dentro da igreja, mas o coração está afastado de Deus, não tem intimidade com Deus, não sabe quem é Deus. Ok? Então, eu quero chamar a sua atenção agora para a gente olhar para a situação pelos olhos de Deus e como Asaf cai em si. Agora, olha que interessante, preste bem atenção. Como é que Asaf começou a tese dele? Apontando primeiro pro ímpio. Quando Asaf se aproxima de Deus e vai começar a sua restauração, para quem que Asaf aponta primeiro? Para ele. Conseguiu perceber essa diferença ou não? O início da restauração é quando a gente tira os olhos do outro e começa a colocar em nós mesmos. Escute isso. Asaf então vai falar dele mesmo na terceira pessoa, como se ele estivesse fora falando dele. Escute o versículo 21 e 22. 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado. Olha Asaf reconhecendo, gente. Quando no íntimo eu sentia o quê? Inveja. Versículo 22. Agi como insensato e ignorante. Para encerrar com chave de ouro. Minha atitude para contigo, ó Deus, era a de um animal irracional. Aí você fala, rapaz, mas vamos ver o que ele viu nele mesmo. Ele começa dizendo que o seu coração está cheio de amargura. Coração azedo. Pesado. Ele olha para todo lado, todo mundo se dá bem, todo mundo parece feliz. E ele está ali sempre mal. É uma pessoa amarga. Não tem doçura. Está sempre explodindo. Nervoso, nervosa. É um estresse. Ele se sentiu assim. Ele continua dizendo que o seu íntimo, ou no íntimo, ele se sentia invejoso. Por que no íntimo ele se sentia invejoso? Porque ele está falando de uma inveja que não condiz com o rosto. A pessoa está morrendo de inveja, mas está sorrindo. Ah, você trocou de carro? Deus abençoe. O íntimo está matando. É uma inveja no íntimo. Ele não transparece. Você emagreceu? Que linda que você está. Aí sai dali, metida. Queridos, é claro que eu estou falando aqui de coisas triviais. Mas a inveja, ela puxa e ela destrói. Ele diz que ele foi insensato. Sabe o que é insensato? Insano, doido, delirante. O que é o delírio? É ver coisa onde não? É um delírio. Ele começou a olhar e dizer, Deus é injusto. Isso é um delírio. Isso é um delírio. Ele continua e diz, ignorante. Ignorante é aquele que desconhece a existência de algo. Ou seja, ele era ignorante com relação ao olhar de Deus a respeito da vida. E agora ele termina dizendo que ele era um animal irracional. E antes que você diga, ele forçou a barra, deixa eu descrever o que é um animal irracional. Vamos primeiro no dicionário. Desprovido de lógica. Fera. Bruto. Violento. E aí tem um dicionário que colocou que eu achei o máximo. Grosso no falar. Graças a Deus, ninguém aqui é animal irracional. Ninguém. Grosso. Desprovido de lógica. Esbraveja coisas
que você ouve e diz assim, meu Deus, parece coisa de gente doido. Que esse cara está falando, que essa mulher está falando. Você conhece alguém assim? E normalmente tudo isso daqui se manifesta dentro das casas. Você sabe por quê? Porque lá no templo, Asaf era o ministro. O adorador por excelência. Asaf estava com uma crise aqui, ó. Esse era o Asaf. Agora eu pergunto para vocês, será que tem gente assim? Será que não somos nós que agimos assim? Acumulamos tantas angústias, insensatez, ignorância, irracionalidade, que vivemos sempre prontos para brigar com as pessoas e brigar com Deus. Será que, de um modo geral, você possa dizer, eu não sou uma pessoa invejosa, mas depende da escala. Existe inveja em todas as escalas da vida. Existe inveja na casa, no carro, no casamento do outro, nos filhos dos outros, no corpo dos outros, na felicidade dos outros, na alegria dos outros. Talvez você escape de uma porção desses, mas em algum lugar isso te pega, isso te puxa, isso te atrai, e as pessoas ficam doentes. Asaf, gente, azedou, perdeu a sua identidade. Eu comecei dizendo que ele era cantor, compositor, músico, profeta, mas eu estou falando que ele estava com o coração azedo, invejoso, insensato, ignorante, animal, irracional. Ele perdeu a identidade que Deus deu para ele de compor, de cantar, de tocar, de louvar, e ele substituiu isso pelas coisas desse mundo: inveja, arrogância, irracionalidade e revolta contra Deus. Observe como ele foi escalando. E ele estava onde, gente? Na igreja. E eu pergunto para vocês, quem nunca aqui andou nos caminhos de Asaf? Como isso foi possível? Mudar na vida de Asaf. Eu quero voltar no versículo 17, Jean, para mim, por favor. Eu quero que você leia comigo só a primeira linha. Até que, só. Até que entrei. Até que entrei. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Asaf estava na igreja, sim ou não? Asaf cantava, sim ou não? Asaf tocava, sim ou não? Asaf participava dos cultos, sim ou não? E por que Asaf está escrevendo até que eu entrei no santuário de Deus? Porque entrar na igreja é diferente de entrar no santuário. Não é porque você está aqui que você de fato está num lugar na presença de Deus, onde a luz de Deus te ilumina. Você pode estar aqui, mas não ter entrado no santuário. Asaf entrou na igreja muitas vezes invejando, invejoso, rancoroso, com raiva, azedo, mal. E ele achava que ele estava entrando na presença de Deus. Não, queridos, há um negócio diferente. É tão diferente que tem pessoas aqui nessa manhã que entraram no santuário e tem as pessoas aqui que só entraram na igreja, onde a palavra não lhe alcança, onde a luz não entra, onde a revelação não alcança o coração. Está aqui. É culto de corpo presente. O corpo está presente, mas a cabeça está rodando. Então ele diz, até que eu entrei nesse lugar, um lugar de intimidade. Ele está no meio da multidão agora, mas é como se ele só estivesse com Deus. Sabe, nós vivemos uma geração que as pessoas vendem imagem de vida perfeita. E por isso nós temos uma geração de pessoas que querem amar a Deus e entregar as suas vidas para Ele, mas preferem uma vida também de imagem. E esse negócio da imagem está tão aflorado que até participar, até vir numa igreja, pode ser para fazer um jogo de cena, para dizer que tudo está perfeito. Aqui está Asaf. Asaf agora vai olhar, depois de olhar para ele, ele vai olhar para o ímpio, aos olhos de Deus. Observe, versículo 18, 19 e 20. 18. Certamente os põe em terrenos. Lembram certamente que ele falou? Certamente em vão eu lavei minhas mãos na inocência.
Observe agora como o pensamento dele, a cabeça dele, o entendimento dele é alinhado. Certamente os põe, os ímpios, em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. 19. Como são destruídos de repente. Eles são completamente tomados de pavor. E o 20. São como um sonho que se vai quando a gente se acorda. Quando te levantares, Senhor, eles desaparecerão. Toda a estrutura do ímpio, que é baseada somente nas coisas dessa vida, deixando Deus de fora, é como um sonho. Se acordar, desaparece. E Asaf diz, quando tu te levantares, eles desaparecerão. A vida perfeita do ímpio, manifestada pelo ímpio, é desmanchada num único momento. E observe a informação. O texto diz, completamente tomados de pavor. Quem vive a ilusão de uma vida sem Deus, no seu coração, tem medo. Medo é uma vida de pavor. A vida perfeita não existe para essas pessoas. Então Asaf está aprendendo que uma vida sem Deus não é próspera, no sentido correto da palavra. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Nada desse mundo pode nos dar esperança na adversidade que não seja Deus. Posso dizer isso para alguém? Você pode estar passando por aperto, dificuldade, tristezas, angústias, lutas, decepções. Mas se você ainda estiver em Deus, há esperança para você. Então Asaf entende, querido, que aquilo tudo não passava de uma fantasia. Deixa eu ser direto aqui para você. Eu não sei qual é a tua crise, eu não sei nem do que você inveja, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as tuas teses, mas você precisa entrar nesse santuário, sabe? Tem gente que diz assim, se eu tivesse a vida daquela pessoa. Se eu tivesse a vida... Uma vez um pastor, amigo meu, me disse, Tarciano, nunca peça nada para Deus sem saber o que vem junto com aquilo que você pediu. Nunca peça nada para Deus. Tem gente que pede uma vida... que Deus prospere financeiramente, e aquela prosperidade te arranca da igreja. E agora você quer curtir aquilo. E agora você não precisa mais de Deus. Queridos, a gente precisa ter um entendimento disso. Sabe, o meu conselho aqui é que você possa entrar no santuário. Sabe, sair do mundo da reclamação, da inveja, da cobiça, e voltar para o santuário. Eu estou falando santuário porque eu não quero que você conecte à igreja. A igreja no sentido físico. Obviamente que esse aqui é o lugar onde nós nos reunimos, mas eu estou falando do seu coração. Não estou dizendo que não é importante você estar aqui, muito pelo contrário, se você não tivesse, você não estaria ouvindo hoje. Isso aqui é o lugar que Deus, a igreja é o lugar que Deus estabeleceu na terra para que a gente se junte, para que a gente alcance, para que a gente derrube as portas do inferno. É isso, mas eu preciso entender que individualmente o teu coração, aqui dentro, precisa estar alinhado diante de Deus. Sabe, é vir para essa intimidade com Deus, para a oração, para a adoração, olhar pelos olhos de Deus. Então, o nível espiritual de Asaf mudou drasticamente. Observe ele saindo da crise. Escute o versículo 23 e o 24. 23. Contudo, Asaf está dizendo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta. Alguém precisa entender isso aqui. Asaf estava na crise. Asaf estava achando Deus injusto. Mas mesmo assim era Deus que estava sustentando Asaf. Olha o amor do Pai. E o versículo 24. Tu me diriges com teu conselho. E depois, o que está escrito? E depois me receberás com honras. Tem uma tradução que diz com glória. Posso te dizer uma coisa? Para o cristão, o nosso está no céu. O nosso está quando ele olhar para nós e dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. Esse é o nosso. Esse é o nosso é o depois. Não entra nessa do aqui e o agora. Cuidado. E aí o 25, eu estou quase terminando por onde eu comecei. 25, a quem tenho nos céus senão a ti. Foi aqui que eu comecei. E na terra nada mais desejo
além de estar junto a ti. Sim, queridos, eu posso estar numa crise. Escute bem isso, alguém precisa ouvir. Eu posso estar numa crise, mas, olha o que ele diz no versículo 26. Mas o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que coisa tremenda. E finalmente ele vai fazer um contraste final. Olha agora, um contraste aos olhos de Deus, tá? Entre o ímpio e ele, que foi iluminado por Deus, que entrou no santuário. Versículo 27 e 28. 27. Os que te abandonam, o que está escrito ali, gente? Pelo amor de Deus. Sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Olha o contraste agora. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Quero terminar dizendo, se Asaf voltou da crise, você também pode voltar. Qualquer um de nós pode. Qualquer um de nós pode realinhar. As crises, a falta de fé, as crises espirituais, não são para os menos espirituais, ou os menos bons. Não são para os... Não, queridos. Elas são para todos. Qualquer um pode entrar numa crise. Se você não estiver numa crise, não julgue o outro que está. Não julgue. Nós estamos aqui para nos ajudar. Mas eu preciso dizer para muita gente aqui, se você está numa crise, em alguma dessas áreas que eu ministrei ao seu coração, receba essa palavra, não morra. Não morra a esperança para você. Sabe, que você possa dar um passo a mais. Você saiu da sua casa e veio até a igreja. Mas agora dentro do mundo espiritual, que você possa ir além e entrar no santuário. Para você entender e para você compreender. Sabe, há uma palavra para o seu coração. Escute bem o que eu vou dizer. Eu acho até que eu vou dizer isso para você em pé. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero terminar dizendo algo que Asaf sempre ministrou no meu coração. Eu estou aqui, queridos, não como... Gente, se Asaf teve crises, eu já tive as minhas. E Asaf ministrou no meu coração. E essa mensagem que esse homem carrega, muitas vezes me fez realinhar os meus pensamentos. Quantas vezes eu não pensei, Deus é injusto. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E tem gente que vai mais longe. Se Deus é justo e eu descobrir que Ele é injusto, então eu vou mais longe, então Ele não existe. E a tese, uau, é de tirar o chapéu. Tem capítulos, tem tema, tem capa dura, tem tudo. É uma tese que, olha, você fala, uau. Mas assim como Asaf, louvado seja Deus. Escute bem isso, que a porta do santuário está aberta para quem quiser entrar. Eu entrei. E eu me lembro que numa das minhas crises, Deus ministrou algo ao meu coração muito forte. E eu ouvi Deus falando comigo, dizendo, Tarciano, eu estou com saudades de quando você só chorava, quando era só você chegar na minha presença e as lágrimas desciam, de quando o seu coração queimava, de quando você não tinha bloqueios teológicos, religiosos, você não sabia muita coisa, mas você sabia que eu te amava. E isso para você era suficiente. Eu estou com saudade quando você me tratava assim, com um coração puro. Sabe por quê? Porque a gente confunde fazer coisas para Deus com ter intimidade com Deus.
Eu vou mais longe. A gente faz uma porção de coisas para Deus, em nome de Deus, que Deus não recebe. Porque Deus olha para o coração. Ele sabe por que você está fazendo. Sabe? E esta palavra é uma palavra para alguém, não só para um ou para outro, mas para algumas pessoas. A voz de Deus dizendo: volta. Volta para perto. Entra no santuário. Olha pelos meus olhos a sua vida. Não pelos olhos do ímpio, não pelos teus próprios olhos. Volta para esse lugar, sabe? Eu quero terminar dizendo que Davi morreu. Escute bem isso, eu vou terminar com isso. E Asaf entra no reinado de Salomão. Davi morreu e agora Asaf continua cuidando do culto. E agora Salomão vai tirar o culto da tenda, da casa, da tenda de Davi. E ele constrói um templo para Deus, lindo e maravilhoso. E agora Asaf já está bem velhinho. E eles vão inaugurar o templo. É o fim, é o apagar das luzes de Asaf. De Asaf, não da sua descendência. Porque como disse aqui, 500 anos depois, os filhos de Asaf estavam reinaugurando um templo. Mas para Asaf ali estava no final. Asaf já tinha escrito isso, Asaf já tinha entendido. Então em 2 Crônicas, capítulo de número 5, esse templo vai ser inaugurado. E os ministros são chamados para louvar. Escute agora. 5:13 de 2 Crônicas. E aconteceu que quando eles reunidos, uniformemente, tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz. Alguém uma vez me disse, com certeza foi dado cópia das músicas, para todo mundo cantar uma voz só. Não, não é disso que está falando. Está falando de um só espírito, de adoração a Deus. Ninguém queria saber de mais nada. Só queria saber de estar na presença de Deus. Numa só voz, escute. Bendizendo ao Senhor. Escute, olha Asaf sendo citado aqui indiretamente. E eles levantaram a voz com trombetas no culto, com símbolos e outros instrumentos musicais, e começaram a louvar ao Senhor. O que a letra da música dizia? Restitui, eu quero tudo de volta que é meu. Não. A letra da música era: porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. O louvor é sobre Ele, não é sobre você. Tudo alinhado. Asaf está lá. Então, diz o versículo, então a casa se encheu de uma nuvem. E o escritor põe assim, a saber, a casa do Senhor. Deus se apoderou daquele lugar. Esse lugar agora é meu. Escute. E todos os que ali estavam não podiam permanecer em pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deixa eu fazer um recorte aqui para você. O velho Asaf está jogado no chão. A casa está cheia da glória de Deus, porque melhor é o fim do que o começo das coisas. Você pode estar na crise que você for, mas eu quero liberar uma palavra sobre você. A sua vida será jogada na presença de Deus. A glória de Deus virá sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu gostaria de que, com o coração aberto, a gente cantasse um pedacinho dessa canção. Vamos juntos. Tua presença é real. Vamos juntos. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar,
tua presença é real. Você pode levantar as suas mãos, vamos encher essa casa de adoração. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei. Vamos. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Qual é a sua visão da vida? Você olha para a vida através dos olhos do ímpio? Através da tua autojustiça? Quando você se compara com o ímpio? Ou você olha para a vida pelos olhos de Deus? Onde a gente enxerga quem realmente a gente é. Onde a gente reconhece nossos próprios erros, onde a gente se humilha. Qual que é a sua visão da vida? Você pode disfarçar, mas você está aí dizendo que Deus é injusto por conta de coisas que você está vivendo agora ou por conta de coisas que você viveu? E você carrega essa mochila com essa tese sua contra Deus? Mas você pode realinhar o seu coração entrando no santuário de Deus. E quando eu digo isso, eu digo entrar na presença de Deus. E é nesse lugar que você pode terminar os teus dias jogado no chão, cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E daqui 500 anos, se Jesus não voltar, os teus filhos estarão em algum culto. A tua descendência estará de mãos levantadas, adorando ao Senhor em algum lugar. Isso que é riqueza, gente. Isso que é prosperidade.